Oi, pessoal! Hoje vamos falar quando a gente deve ou não deve reaproveitar um equipamento de cozinha. Bom, meu nome é Isabela Gontijo, eu sou arquiteta e kitchen designer, então eu desenvolvo cozinhas profissionais. E esse é um dos principais assuntos que os clientes vêm até mim perguntando se não daria para aproveitar, e eu sempre sou partidária de sim aproveitar, mas não a qualquer custo. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que sim, eu acredito que sempre é importante aproveitar. Por quê? Primeiro, por respeitar o próprio equipamento que foi construído, tem um monte de gente que trabalhou ali para ele poder existir. E isso é uma energia que foi empregada e tem que ser respeitado. Segundo, porque esse equipamento ele foi retirado a matéria-prima foi retirada da natureza. Então a gente não pode simplesmente desrespeitar, a gente está vivendo um grande problema ecológico mundial e sair descartando as coisas só porque eu tô afim. Então eu acho que sim, a gente tem que preservar por conta disso também o equipamento e, não menos importante, a questão de que a gente está falando de um negócio, então ali há um investimento do empresário, um gasto que ele teve com o interesse de que esse negócio prosperasse. Então eu não posso sair rasgando o dinheiro da pessoa porque eu tô afim. Então eu sou sempre partidária de manter, eu sou daquelas pessoas que usam uma roupa até o fim. Sei que isso não é tão legal, tô até revendo esse conceito, mas enfim. Então esse é um ponto. Mas existem para mim, pelo menos que eu elenquei aqui, duas situações que eu acredito que não deve ser mantido o equipamento. Primeiro é quando o equipamento está dando prejuízo para você. Por exemplo, quando ele já está com algum problema de funcionamento e às vezes ele está gastando energia elétrica demais, gás demais, ele já está com pontinhos de oxidação que fazem com que haja já uma contaminação do alimento, né? Porque não pode ter oxidação no aço. Então é importante ver isso porque aí você tem que passar para adiante, tem que descartar às vezes até. E por isso, gente, eu já até falei sobre isso num outro vídeo, depois vocês olham lá no perfil, o vídeo que fala sobre ao escolher o equipamento, gente, não compre o mais barato, tá? Aquele que está com preço abaixo do mercado, de uma marca totalmente desconhecida por ti, porque gente, tem empresa que não tá nem aí para você e que eles fazem um equipamento que vai se estragar rapidinho, só vai te dar prejuízo. E aí tu vai ter que jogar fora esse equipamento, rasgar o teu dinheiro e ainda vai gerar um monte de lixo aí pro meio ambiente. Então eu não recomendo mesmo. Ah, mas Isabela então tá querendo que eu compre o equipamento mais caro. Não estou falando isso. Não estou, nunca falei isso, nunca falaria isso, tá? Eu só tô falando para cuidar que tem coisa que não presta, gente. Que não presta, seu dinheiro é muito valioso, ele tem que dar retorno, entendeu? Isso é o que eu tô falando. Então esse é o primeiro caso que vale a pena descartar o seu equipamento. Segundo caso, quando você vê que ele não vai permitir que você gere a sua operação adequada. Então, quando a gente vai fazer um projeto de cozinha, a gente entende que tem que ter um fluir, um fluxo de produção. Esse fluxo de produção ele é pensado para reduzir o tempo da produção, reduzir a geração de resíduos, que no final das contas são insumos que estão sendo desperdiçados, e reduzir também o gasto de energia, que seja energia elétrica, gás ou água, tá? Então, quando a gente faz esse trabalho de conceber a cozinha, a gente pensa nisso daí, tá bem? Isso tem todo estudo, enfim. E às vezes pode ser que tenham negócios que antes de fazer isso estão dando prejuízo e arrumando esse processo, eles passam a ter lucro. E se você não trocar aqueles equipamentos que estão empatando o fluxo de produção, você vai continuar tendo prejuízo. E aí, meu amigo, de que adianta? Porque tu vai fechar o negócio e vai ter que se desfazer de todos os equipamentos de toda forma. Então, nessa hora, infelizmente, você vai ter que se desfazer de um equipamento que ainda funciona, tá? Venda. Tem muita gente que compra, aliás, tempo de pandemia, compra de equipamentos bons, usados, é um super negócio, super importante, inclusive, né, para poder ajudar os outros empreendedores. Então, às vezes você tem que trocar, sim, senhor, tá bom? Então,
cuide desse aspecto, que ele é bem importante. E aí você também tem que pensar o seguinte, tá, então eu tenho que trocar tudo de uma vez? Não, você não tem que fazer isso. Você pode, junto com o seu projetista de cozinha, estipular um processo, ou seja, quando é que eu vou trocar que equipamento, porque às vezes você tem ainda que se capitalizar para poder conseguir comprar aquele equipamento, é normal, e isso faz parte, inclusive, o projeto de uma cozinha, o design de uma cozinha é projeto, ou seja, você está fazendo uma prospecção e isso tem um tempo para ser executado, certo? Então isso tudo tem que ser conversado com o seu kitchen designer para pensar. Espero que você tenha gostado, seja útil, dê aquele seu like, marca, envia para as pessoas, porque é importante que isso não se perca no meio dessa internet cheia de informações ao léu. Um grande abraço, gente!